Eu quero passar aqui as informações. Tem informação de Arrascaeta, tem informação de Pulgar, fim da novela Lohan. Tem também Casemiro, jogador do Manchester United, jogador ídolo do Real Madrid, sendo mencionado, especulado no Flamengo. Será que é verdade? Estaria o Casemiro vindo e o Jorginho não vindo mais, subiu no telhado? A gente vai trazer essas informações para vocês. Vamos lá. Uma curiosidade para vocês, galera. Eu estava conversando com uma pessoa do Volta Redonda e essa pessoa do Volta Redonda falou assim: poxa, Vini, eu fico muito feliz quando acontece esse tipo de situação, a venda do Lohan e o Madureira ganhando 30%. Nós, clubes pequenos, de menor expressão aqui do futebol carioca, nem sempre a gente ganha muita visibilidade, mas tem... Opa, acabou de chegar, galera, informação sobre o time do Botafogo. Eu vou falar aqui para vocês, tá? Provável time do Botafogo para pegar o Flamengo: John, Matheus Ponte, Danilo Barbosa, Alexandre Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon, Savarino, Matheus Martins, Igor e Vitinho. Esse aí é o provável time do Botafogo para pegar o Flamengo. Sobre o Volta Redonda está de olho em dois jogadores do Flamengo que estão se destacando: o zagueiro Iago, que está com a seleção sub-20 no Sul-Americano, e o volante Everton Araújo. O zagueiro Iago, destaque do Brasil na seleção sub-20 no Sul-Americano, tem 40% dos direitos ligados ao Volta Redonda. O Flamengo hoje é dono de 60%. Tem a opção de comprar mais 10% do Volta Redonda por R$500 mil. Já o volante Everton Araújo tem 30% dos direitos ligados ao Volta Redonda. O Flamengo atualmente é dono de 70%. Fica aí essa curiosidade. Outra curiosidade também: quando eu noticiei que o atual treinador do Sub-20, Kleber dos Santos, iria ser demitido em breve, teve uma pessoa ligada ao treinador Kleber dos Santos que me procurou, falou que assistiu ao vídeo aqui no canal, falou: isso é mentira, isso não procede, isso é um absurdo. Eu falei: procede. Não sei se você me conhece, mas aqui eu não dou notícia de orelhada, muito pelo contrário, foi muito bem apurado. O tempo passou, eu trouxe a informação que Nuno Campos, treinador português, já foi procurado, proposta feita, ele já aceitou, chega no fim de fevereiro. Agora a imprensa internacional, a imprensa portuguesa está noticiando a mesma coisa, nos dando créditos, obviamente, e aí agora a pessoa está lá caladinha, não veio falar nada. Espero que ela assista também, a pessoa assista esse vídeo aqui e venha falar comigo, pedir desculpa. Beleza? Tamo junto. Abraço. Ó, galera, quebra a cabeça no técnico Felipe Luiz, hein? Porque se ele não tiver o Ayrton Lucas logo mais, ele também já não tem o Alexandre, também não tem o Vinha, obviamente. E aí, o que ele pode fazer? Ele tem 4 opções: improvisar Léo Pereira na lateral esquerda, improvisar Danilo na lateral esquerda, improvisar Varela na lateral esquerda ou mudar o esquema para 3 zagueiros. Eu vou ser sincero, eu mudaria o esquema para 3 zagueiros para testar essa formação diante do Botafogo, que a gente sabe que o Botafogo está passando por uma dificuldade, não vai ser aquele Botafogo força máxima, muito pelo contrário. Vamos falar agora de Arrascaeta, galera, porque é o seguinte: informação publicada primeiro pelo companheiro Paparazzo Rubro-Negro e que eu confirmei. O que aconteceu? O empresário dele, o Daniel Campos, entrou em contato com a diretoria do Flamengo, demonstrando interesse em iniciar as tratativas por uma renovação de contrato. A questão é o seguinte: o atual contrato do Arrascaeta vai até dezembro de 2026. E aí o Flamengo não tem pressa para resolver essa situação. Pelo contrário, o Flamengo entende que tem tempo e quer debater esse assunto, falar sobre esse assunto da melhor maneira possível no tempo que acha que é prudente para poder fazer isso. Mas por que o Daniel está fazendo isso, o empresário do Arrascaeta? Porque quer evitar o que aconteceu na última negociação pela renovação de contrato, quando o assunto se tornou novela, vocês vão se recordar disso, e se arrastou durante muito tempo. No fim das contas, ele acabou renovando. Eu não sou contra debater o assunto agora, pelo contrário. A questão é o seguinte: o contrato dele é longo, então, de fato, não precisa ter pressa. Totalmente diferente do cenário do Pulgar, por exemplo. O Pulgar tem contrato até dezembro, e aí o Flamengo tem pressa para resolver. Tanto é que o empresário dele, o principal empresário dele, o Fernando, vem ao Brasil no fim de fevereiro, daqui a 2 semanas, para se reunir com o Flamengo. O Flamengo espera apenas o desembarque desse agente aqui ao Rio de Janeiro para poder iniciar as tratativas, avançar nessa negociação, renovar o vínculo do Pulgar, que é um jogador extremamente importante, tá? Extremamente importante.
O Felipe Luiz é apaixonado pelo futebol do Pulgar, vive elogiando, e eu acho que o Flamengo tem que correr antes que ele mude de ideia novamente. Por que eu estou falando isso? Porque lá nos Estados Unidos, quando o Flamengo estava fazendo a pré-temporada, o empresário, esse mesmo empresário, se reuniu com o Flamengo e falou: ó, o Pulgar não quer renovar, enfim, não quer ficar no Rio, pá, não quer ir para a Europa, quer sair do Rio de Janeiro. Beleza. O tempo passou, esse mesmo empresário ligou para o Flamengo e falou: olha só, mudança de planos. Ele quer renovar. E aí, vocês querem renovar? Flamengo, óbvio, a gente quer renovar, vamos conversar sobre isso. Então, o Flamengo espera apenas a chegada desse representante do Pulgar para debater o assunto. E o Cleiton, já expliquei para vocês, o Flamengo entrou em contato com os representantes do Cleiton, do escritório Juliano Bertolucci, e a resposta foi: a gente não quer renovar nesse momento, não é um assunto que a gente quer tratar agora. A gente sempre procurou a diretoria do Flamengo, no caso, a antiga gestão, obviamente, e aí nunca se falou nada, o jogador pouco joga, então, na nossa visão, não vale a pena renovar agora, porque a gente não tem nenhuma garantia que ele será utilizado. E aí é esperar o tempo, ele pode assinar um pré-contrato no meio do ano e sair de graça. Eu sei que o Benfica quer muito esse jogador, não duvido nada que ele vá para o Benfica. Para finalizar o assunto renovação, o Flamengo vai renovar o contrato do goleiro. Destaque, Felipe Luiz é apaixonado nesse jogador, tá? Léo Nanete, que vem treinando com o elenco profissional, fez parte da pré-temporada nos Estados Unidos junto com o elenco principal, é relacionado eventualmente para alguns jogos já com o Felipe Luiz nessa temporada. Então é um jogador que você, torcedor rubro-negro, tem que ficar de olho. Vamos contar aqui uma declaração do Zico, maior ídolo do Flamengo, falando sobre Léo Ortiz, rapaz, encheu a bola do Léo Ortiz. Ele disse: o Flamengo hoje tem um plantel muito bom, um jogador de hoje que me encanta muito e que eu conhecia pouco é o Léo Ortiz. Esse cara realmente é outro nível, afirmou o maior ídolo da história rubro-negra em vídeo registrado por Marcelo Dunlop. Rapaz, Léo Ortiz tá com moral, hein? Olha o Zico, rapaz. Um jogador que hoje me encanta muito e que eu conheci há pouco é o Léo Ortiz. Esse cara realmente é outro nível. Parabéns ao Léo Ortiz, receber esse elogio, esse tipo de elogio do Zico, não é para qualquer um não. Vamos agora para a atualização médica do Flamengo, um boletim médico, inclusive como isso facilita a vida da imprensa. E na boa, vou ser bem sincero, isso é o básico, só que antes eu estava acostumado com um trabalho tão ruim, mas tão ruim, que até o básico a gente já fica: ó, meu Deus, que maravilha. Mas é isso, o básico muito bem feito está sendo feito por essa nova gestão no quesito comunicação com a imprensa. E o boletim médico é o seguinte: Alexandro realizou o trabalho de fisioterapia no CT Jorge Elal, conforme planejamento de tratamento estabelecido pelo departamento médico. De Arrascaeta e Nico de la Cruz treinaram no campo nessa terça-feira, ou seja, devem voltar para o jogo dessa quarta contra o Botafogo. E aí vem o provável desfalque nesse jogo contra o Botafogo nessa quarta. Ayrton Lucas se queixou de dores após sofrer um trauma no joelho esquerdo durante o clássico contra o Fluminense. Fez trabalho de fisioterapia nessa terça-feira, não treinou com o grupo, então a tendência é que não seja relacionado, né? Tendência, não vamos cravar aqui, até porque enquanto a gente está gravando aqui, eles estão treinando, porque eu treino na parte da tarde. Pedro está no 5º mês de recuperação após cirurgia para reconstrução ligamentar no joelho. Segue o planejamento estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo, que está em contato direto com o cirurgião que o operou. Vinha está no 6º mês de recuperação após realização de cirurgia para reconstrução multiligamentar e correção de uma fratura. Segue planejamento estabelecido pelo departamento médico. Obviamente, desses aí, quem mais vai demorar é o Vinha. Pedro, como eu trouxe no último vídeo, tem sim chance de voltar ali na reta final de março, na segunda quinzena de março e no comecinho de abril. Ele está indo muito bem nessa recuperação. Ayrton Lucas, por conta dessas dores no joelho, provavelmente fora do jogo contra o Botafogo, e aí deve ficar à disposição para o jogo contra o Vasco no sábado. E de Arrascaeta, Nico de la Cruz, os reforços caseiros do Flamengo para esse jogo contra o Botafogo. Dando continuidade ao nosso vídeo aqui, galera, Lohan, fim da novela, contextualizando, tá? A gente já vem noticiando aí que o acordo já estava feito, que eles estavam vendo a forma de pagamento de maneira literal de como seria de um banco para outro aqui, questão de tributos, enfim. Então, os departamentos jurídicos estavam quebrando a cabeça para chegar
há um caminho mais fácil para todo mundo. E eles chegaram na manhã dessa terça-feira, após uma reunião, inclusive lá no CT Ninho do Urubu, esses representantes do CSK vieram ao Brasil contratar o Alejandro, lá em São Paulo, finalizaram a contratação do Alejandro lá em São Paulo, depois vieram ao Rio de Janeiro para finalizar a compra de Lohan. Ou seja, vieram contratar 2 jovens jogadores. O Alejandro tem 24 anos, se destacou na temporada passada com a camisa do Vitória, sendo inclusive um dos artilheiros. Eles pagaram a multa rescisória junto ao Red Bull Bragantino de 5 milhões de euros, mas com tributo, imposto, vai bater quase 8 milhões de euros, pelo que me relataram. E o Lohan, eles vão pagar 8 milhões de euros, tá? Por 80%. Eles vão pagar em 2 parcelas, uma de 4 milhões de euros e a outra, obviamente, de 4 milhões de euros, as 2 parcelas na temporada 2025. O Flamengo era dono de 70% de Lohan, Madureira dono de 30%. Como é que funciona? Entrei em contato com o Madureira para saber como é que seria essa divisão, se o Flamengo chegou a um acordo. Ele falou, olha, o Flamengo não me ligou, nós somos donos de 30% do atleta, ou seja, 30% do valor da venda tem que ir para o Madureira. Como é que fica os outros 20%? Futuramente, o Flamengo vendendo esses 20%, o Madureira tem direito a 30% desses 20%. Deu para entender? É assim que funciona direitos econômicos de divisão. Eu acho que o Flamengo vai sentar com o Madureira, isso é achismo, não é informação, ninguém me falou isso no Flamengo, que o Flamengo vai sentar com o Madureira e vai renegociar esse pagamento aí desses 30%, porque, querendo ou não, é uma grana. E lembrando que o Lohan ele não foi convencido, nem obrigado, pelo contrário, ele queria ir para a Rússia, contrato de 5 anos, o Flamengo entendeu que foi um bom valor, até porque foi o único valor oferecido até o momento, porque é um jogador que não será utilizado e o valor dele de mercado ia cada vez cair mais na visão da diretoria. Eu quero saber a visão de vocês. Acha que foi um bom negócio para o Flamengo ou não? O Flamengo poderia segurar, jogador atuando no sub-20, poderia resgatar a confiança? Quero a opinião de vocês. Mudando de assunto, galera, bombou aí nas redes sociais a possibilidade de Casemiro vir para o Flamengo. Pipocou isso, não sei de onde começou, o meu papel é apurar. Tal como pipocou a possível proposta do Zenit ao Gerson, sendo que nunca chegou essa proposta ao Flamengo, e eu falei isso para vocês, eu fui apurar também a situação do Casemiro. Pelo que me relataram no Flamengo, Casemiro não foi procurado de forma alguma, nesse momento não tem negociação, não tem proposta do Flamengo, pelo contrário, até porque o Flamengo está muito próximo de assinar o pré-contrato com o Jorginho, questão de tempo, aquela burocracia, vem documento para lá, vai documento para lá, departamentos jurídicos conversando. Então o Flamengo não pretende fazer investimento nesses 2 atletas, Casemiro e Jorginho. No caso do Jorginho, já tem um acordo, 3 anos de contrato, repito, pré-contrato muito próximo de ser assinado. Eu, particularmente, acho o Casemiro um baita jogador. Mas, gente, quando eu li, eu estranhei, vou ser bem sincero, tá? Porque eu pensei comigo, caramba, o Flamengo vai contratar Jorginho e Casemiro ao mesmo tempo. Assim, realmente não fazia muito sentido, mas o meu papel é apurar. E o meu papel também é apurar sobre Thiago Maia, porque o Flamengo está de forma indireta de olho nessa situação. A imprensa gaúcha voltou a noticiar que o Internacional pode vender o Thiago Maia ao Santos, voltando essa história. Pelo que eu apurei no Internacional, e eu vou ler exatamente o que o dirigente do Inter me disse, inclusive perguntei do Vitão, vou falar para vocês também, vamos lá. Perguntei, opa, boa tarde, procede isso, Thiago Maia? A pessoa respondeu, depende do que você está falando. Eu falei, indo para o Santos mesmo. Aí ele, a princípio não, voltou o interesse, mas não voltaram os números, beleza. E aí eu fui e perguntei, o Fla ainda tenta o Vitão? Aí essa pessoa respondeu, não tenta, o empresário já nos comunicou que o Flamengo desistiu. Então, fica aí, eu nem tinha botado isso no roteiro, mas fica aí a informação para vocês ficarem cientes que o Flamengo até o momento não voltou a negociar a contratação de Vitão, zagueiro do Internacional, como a gente havia dito para vocês, tá? Se o Flamengo não conseguisse a contratação do Vitão, eles não iam tentar um outro jogador, ou era Vitão ou não era, porque eles entendem que o João Vitor pode fazer esse papel aí. Fala, nação rubro-negra. Hoje é dia de Mengão em campo, e além da expectativa para mais um clássico contra o Botafogo, tem uma novidade no uniforme que tá dando o que falar. O nosso capitão vai usar uma braçadeira especial, estampando o escudo do Capitão América. Mas calma, que essa mudança tem um motivo. Quer saber tudo sobre essa ação e, claro,
as possíveis mudanças que Felipe Luiz pode fazer no time? Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem com a gente porque tem muita informação para passar. O Flamengo divulgou essa novidade através de um vídeo nas redes sociais, com o Coringa Gerson explicando tudo. A mudança na braçadeira faz parte de uma ação promocional para o novo filme do Capitão América, que estreia nesta quinta-feira. E cá entre nós, nada mais justo do que associar o Mengão a um dos maiores símbolos do cinema mundial. Afinal, se tem um time que luta, supera desafios e sempre busca a vitória, esse time é o Flamengo. Mas a grande questão do dia é dentro de campo. Como o Mengão vai chegar para esse clássico contra o Botafogo? O técnico Felipe Luiz já avisou que vai rodar o elenco, seguindo o planejamento para evitar o desgaste excessivo nesse início de temporada. Isso significa que alguns titulares podem ser poupados. Um problema que apareceu de última hora foi na lateral esquerda. Ayrton Lucas, que seria o substituto de Alex Sandro, não treinou e fez apenas trabalhos na fisioterapia. Ou seja, ele virou uma grande dúvida para o jogo. Se ele não puder jogar, o treinador pode precisar improvisar na posição. A bola rola às 21h30 no Maracanã, e a nação vai empurrar o Mengão rumo a mais uma vitória no Carioca. O jogo vai passar no Sport TV, Premiere e no canal Goat no YouTube. Mas, claro, se você quer sentir a verdadeira emoção do jogo, é só colar na transmissão do Coluna do Fla, com a narração mais rubro-negra da internet. Agora eu quero saber de você, torcedor. O que achou dessa mudança na braçadeira? E qual time você escalaria para o clássico contra o Botafogo? Deixa o like, se inscreve no canal e solta a voz nos comentários. Aqui é Mengão.